Olá, galera, seja muito bem-vindo a mais um Sábado Mission, o sábado da nossa missão, o sábado do nosso envio, onde a tua experiência aqui vai ser em reconhecer aquilo que Deus está te chamando para executar, a missão que está clamando pela resposta que você é. E no sábado anterior eu pedi a intercessão aqui de vocês, pelo que seria o nosso curso lá no Itatinga, no Jardim Itatinga. Para quem está chegando agora, o Jardim Itatinga é o maior prostíbulo, o maior bairro, né, destinado à prostituição da América Latina, e está aqui do lado, em Campinas. E na semana passada nós fomos fazer um curso chamado Panorama da Prostituição, para que pudéssemos receber uma habilitação para estar nas ruas, entendendo os códigos, as movimentação e a melhor comunicação. Nós saímos, voltamos de madrugada, cheios de experiências, cheios da vida de Deus, se movendo dentro de nós, nos impulsionando a desafios maiores, porque esse mês, sendo o mês da autoridade, nós precisamos estar nesses cenários, nós precisamos vencer os desafios que são colocados, e não simplesmente fugir, né? Muitas vezes a gente pega o texto de fugir da aparência do mal e a gente quer se ausentar daquilo que são os propósitos e desígnios de Deus para um resgate verdadeiro na vida das pessoas e até mesmo da nossa própria identidade. E a gente pega esse versículo para que continuemos em uma zona de conforto, quando na verdade a maior aparência do mal é essa maquiada de bondade, de conforto e de propósito, onde você fala para a tua alma que está tudo bem, que ali é onde você precisa estar, porque você já está salvo e com o Senhor. Na verdade, você precisa ir aos lugares, entender o seu envio, colocar a tua voz e autorizar e desligar aquilo que é necessário. Então, esse culto, ele tem mesmo esse foco, da gente receber do Senhor as direções do envio, da comissão que Ele nos deu. E falando de Ezequiel, nesse mês, eu trouxe uma passagem muito forte também. Eu estava trocando algumas ideias com o Bilu, ele me mandou muita coisa também que fez a minha mente perceber e conectar com essa nova dinâmica que nós estamos vivendo. Nós passamos aí a semana inteira lá no Jardim Itatinga, fazendo a reforma, mobilizando recursos, cuidando daquele espaço. E hoje, uma galera já foi na frente, eu, Raul, mas a outra galera do louvor, vamos logo em seguida à gravação desse culto, para poder fazer parte de uma vigília de oração. Então, a intercessão, ela é o primeiro passo, a partir do momento que Deus ele te desperta. E na maioria das vezes, o grande conflito do missionário é ele não saber o momento exato dele agir. Ou ele está ouvindo algo de Deus e não se enxergar ainda no cenário. E eu estava pensando, hoje preparando a palavra, eu estava pensando sobre Ezequiel, que ele tem, o livro de Ezequiel, ele tem essa marca mesmo profética. E todas as vezes quando a gente fala de profecias, como a pastora Heloísa ministrou no domingo anterior, ela colocou que a profecia, a palavra profética, nada mais é do que você colocar esperança naquele cenário que é totalmente contrário. E eu estava pensando nesse ponto, né? Se é colocada esperança, a esperança é somente para o amanhã? E eu estava me questionando, será que na palavra profética, quando o Senhor entrega palavras proféticas, caminhos mesmo, será que Deus só está falando de um futuro? Ou será que Deus está querendo interferir agora? E eu entrei nessa brisa assim, com os meus pensamentos e lendo Ezequiel, vendo as experiências dele, quando Deus o chama, quando Deus o envia, e tem toda aquela questão de preparação e as experiências, eu fico pensando que Deus, ele não está olhando somente o dia D, né, que é o final, que é o resultado. Mas Deus também está com um olhar naquele que é o processo, os caminhos que estamos entrando e saindo, os encontros que estamos tendo e sendo passivos, se ausentando. Então Deus ele também está no processo. E o missionário, muitas das vezes, ele se perde porque ele não quer o processo. Ele quer somente chegar até a África, ele quer somente chegar até o sertão, ele quer somente chegar ao ponto final que ele ouviu Deus dizendo, que ele viu Deus movendo. Mas, na verdade, Deus também está no processo. E é esse processo que precisamos validar essa esperança e transformar o cenário. E hoje, com a palavra, tendo foco na palavra do exílio, né, o governo sobre o exílio, a missão que governa o exílio,
Eu estava pensando exatamente sobre isso, porque a gente vê a figura de Jeremias, a gente vê a figura de Ezequiel, a gente vê a figura de Daniel, todos nesse cenário de exílio, mas sem ser cativos àquele cenário que era externo, porque eles tinham uma verdade que era absoluta, que é a verdade que os céus sempre estão abertos e que o Senhor do seu trono está sempre inclinado e a sua voz está sempre disponível a criar novos cenários. E eles tomaram para si essa identidade, não porque eles viram, não porque eles só sentiram, mas porque aquilo eles fizeram de uma realidade, a vida deles. Né? E um missionário ele precisa entender isso. E você é um missionário, você que está me ouvindo agora, você é um missionário porque você carrega uma missão do Senhor. Seja dentro da sua casa, seja no seu emprego, seja na igreja, você é um ser integral, você é um ser totalmente espiritual. E Deus ele deseja que você entenda isso e se mova profeticamente. E traga mesmo um cenário de abundância agora. E eu quero começar fazendo uma oração para que você esteja aberto para receber essa palavra que vai fazer a transformação na sua vida agora. Porque a palavra que interfere, como a palavra vai dizer, né, que é como uma faca de dois gumes, que separa, né, a alma do espírito. Então, essa arma, que é a palavra, ela tem uma precisão. E essa precisão não é só para um momento vindouro, um futuro. Não. Essa palavra e essa precisão, ela é agora. Porque é agora que o Senhor te chama para fora. É agora que o Senhor, Ele aviva o teu espírito, Ele te desperta para algo novo. E é isso que Ele quer fazer agora. E eu quero orar mesmo essa palavra para que a gente possa entender, para que o Senhor possa ministrar o nosso espírito e nos fazer governar sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, eu te dou graça por essa palavra que é acessível. Eu te dou graça, Senhor, porque essa palavra que transforma o nosso ser, não ajusta, não adapta, mas transforma, porque intervém. E nós queremos viver a realidade dos céus, por isso pedimos, Senhor, penetra o nosso espírito, transforma todas as coisas nesse momento, a cada um que se conecta, a cada um que assiste essa ministração que é atemporal, que é para esse momento exclusivo. Eu oro mesmo para que sejam despertos, para que vivam a vida do envio, porque é a melhor vida que temos para viver, Senhor. Dá mesmo a cada um, Senhor, os recursos necessários. Dá mesmo a cada um as palavras necessárias. Dá a cada um uma mensagem a carregar, Senhor, a responder em nome de Jesus. Eu consagro a Ti esse momento, que o Senhor e o Teu Espírito possam ministrar o nosso ser, trazendo a experiência com o Pai, trazendo a experiência de intimidade com um amigo, com um filho, com o Emanuel, que é o Deus conosco. Nos dá a percepção desse amor, nos dá a percepção de quem o Senhor é, nas Tuas multiformes de fazer todas as coisas. É o que eu te peço e é o que eu já te consagro, em nome de Jesus. Amém e amém. Acabei de voltar de um batismo poderoso, 4 batismos aqui, estávamos na casa da pastora Helenice, que nos recebeu com tanto amor, com tanto carinho, que preparou todas as coisas, e nós voltamos agora desse momento de comunhão, e lá mesmo eu comecei a preparar a palavra, em cima do que o Jairo havia me enviado, que a gente tinha conversado, e eu comecei a fazer uma pergunta para mim, né? Existe governo no exílio? Porque esse é o tema da ministração. Então, o bispo fala que para melhor aproveito de um livro é você começando a lê-lo com uma pergunta. E todas as vezes que é me dado um desafio de ministrar aqui a palavra, de transmitir algo a vocês que estão assistindo, ao mundo espiritual que está recebendo essa interferência da minha voz, eu sempre começo com uma pergunta. E eu me pergunto exatamente isso. Existe governo no exílio? E eu mesma respondi, sim. Porque a mesma coisa quando a gente fala, quando a palavra fala da paz que excede todo o entendimento. E a gente questiona como sentir paz em um mundo que é tão volátil, que é tão sensível, que tem tantas mudanças e transformações a todo tempo. Não tem como você falar que é isso, que 1 mais 1 é 2. Porque no mundo tudo está mudando e as pessoas, as emoções estão conduzindo. Então não tem como você falar que é isso. Mas a palavra vai dizer que a gente vai receber a paz que excede todo entendimento através do Espírito. Então essa é uma realidade. E sim, existe governo no meio do exílio exatamente por essa verdade. Porque se pode existir paz no meio da guerra,
pode sim existir governo em cima de outros governos, em cima de outras autoridades. Porque nós somos uma autoridade, carregamos uma autoridade espiritual, que é nos dado através de uma habilitação daquilo que carregamos. Então, se você vive a identidade do outro, você nunca vai poder exercer a sua autoridade, você nunca vai poder governar nada. Porque o seu governo vem da tua identidade. Você vai governar aonde o Senhor te colocou para governar. Governando a tua missão, governando aquilo que você recebeu como encargo do Senhor. E eu comecei a pensar exatamente sobre isso, né? Porque Deus, Ele ama confrontar os cenários. Ele sempre faz isso para que a gente possa entender, não, eu não sou o meu corpo, eu também não sou a minha alma. Então, por mais que o meu corpo se corrompa, o meu espírito, ele continua incorruptível, continua inabalável. Por quê? Porque ele não está vulnerável às coisas desse mundo. Pelo contrário, ele está conectado com uma realidade que é soberana, que vem do trono de Deus. E eu comecei a pensar isso, Deus ele adora brincar com esses cenários, porque é exatamente nesses cenários, nesse jogo, nessa brincadeira, nessa dinâmica, que ele confunde o inimigo. Porque o inimigo, ele quer pegar aquilo que é a nossa porção, aquilo que é a nossa essência, e quer colocar dentro de um cenário de condicionamento. Ele quer falar que esse aqui é o seu limite, que você tem somente esse campo aqui para brincar. E se você pega isso e você fala, é verdade, eu tenho somente esse campo para brincar. Você acaba sendo condicionado a sua vida inteira. É como se você tivesse um carro surreal, com um motor surreal, mas você anda somente a 20 quilômetros por hora, porque, não posso, né? Foi-me dito que eu só posso andar, que esse carro só suporta 20 quilômetros por hora. Se eu exceder essa velocidade, ele vai acabar falhando, vai acabar quebrando. E é uma grande mentira. É como aquela história do elefante, né? Que cresce lá amarrado em uma cordinha e passa a sua vida inteira crendo que ele não pode romper aquilo. E que se ele soubesse a identidade dele, o peso que ele carrega, a capacidade que ele tem de romper, ele não estaria naquela condição. E é exatamente isso. O inimigo, ele quer nos deixar preso àquilo que é sensorial, aquilo que o meu corpo está sentindo e é limitado, seja pela carga emocional que está na minha alma, seja pela carga física de me sentir cansada, desgastada. E é uma mentira, porque o teu homem espiritual, o teu ser espiritual a todo momento vai se renovar. E eu quero começar mesmo com essa palavra, porque existe um renovo para você nessa mensagem. A mensagem da cruz, a mensagem de boas novas, a mensagem que sai desse altar, sempre vai te renovar, sempre vai te posicionar, sempre vai te enviar. Ela nunca vai falar, vem, fica aqui sentado. Não, ela sempre vai te encorajar, sempre vai despertar quem você é. Não seu melhor, sempre despertar quem você é, porque você é o teu espírito. E desse despertar, você vai entender que precisa responder a uma missão. Então eu falei aqui, né, que Deus ele está extraindo mesmo essas loucuras de todos esses cenários. E eu falei sobre Jeremias, sobre Ezequiel e sobre Daniel, porque exatamente eles, nesse contexto de exílio, conseguiu permanecer e resistindo àquilo que Deus havia comunicado para ele, aquilo que Deus tinha mostrado a eles. Então, Jeremias dentro de um contexto de exílio, todos eles debaixo da opressão da Babilônia, Jeremias vindo de Judá, toda a história, Ezequiel sendo colocado a pregar também ao povo de Israel, mesmo sabendo que eles iam ter um coração duro e todo aquele conflito, Daniel inserido dentro do reinado de Nabucodonosor, Senhor Jesus, inserido dentro desse reinado, inserido dentro do reinado e tendo que exercer o seu governo, porque ele entendia que a sua autoridade era superior. Então eu quero trazer mesmo Ezequiel 3 como a marca desse nosso governo. Aquilo que o Senhor deseja que a gente tenha consciência, porque eu e você vamos governar sobre todas as coisas. Então abre aí a tua Bíblia em Ezequiel 3, do 4 ao 14. Estou abrindo aqui a minha Bíblia também, que vai dizer sobre o comissionamento do profeta Ezequiel, que diz assim: disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar nem de língua difícil, mas a casa de Israel.
Nem há muitos povos de estranho falar e de línguas difíceis, cujas palavras não possas entender. Se eu as tais te enviasse, certamente te daria ouvidos. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte, obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais: filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que hei de falar e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouça, quer deixem de ouvir, fala com eles. E dize-lhes: assim diz o Senhor Deus. Levantou-me o espírito e ouviu por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que, levantando-se do seu lugar, dizia: bendita seja a glória do Senhor. Ouviu o tatalar das asas dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e fui amargurado na excitação do meu espírito. Mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Até aí, do 4 ao 14. Primeiramente, a primeira coisa que me marca aqui é exatamente do Senhor falar que Ele iria e que Ele não iria pregar para um povo estranho. É como se fosse para nós. Não, tá, você não vai pregar para os indígenas, você não vai para a África. Não, é para a tua própria casa. É para a tua própria família. São para aqueles que você tem a mesma comunicação. Eles vão entender, mas também não vão ouvir. Porque eles estão com o coração duro. Não para você, mas para mim. Então o Senhor trouxe consciência da mensagem, trouxe consciência de quem seriam os receptores dessa mensagem, trouxe consciência do cenário e trouxe consciência da guerra espiritual. Para que ele não ficasse naquela marca de, eles não querem me receber, eu estou sendo rejeitado, que é a primeira marca que eu quero ministrar ao teu coração, porque nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. A palavra vai dizer que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E a nossa vitória, esse nosso vencer, está exatamente em sermos resistentes. De entender o que carregamos, de entender quem somos, de entender quem irá receber. E de entender que existe um confronto espiritual, que existe uma dinâmica, que as pessoas estão com o coração duro, que eles estão com o ouvido fechados, mas que mesmo assim nós vamos. Porque ser mais que vencedor é exercer o nosso governo e a nossa soberania. De entender que quem governa sobre todas as coisas é o Senhor. E aqueles que te rejeitam, tudo bem, você vai tirar as sandálias dos pés, vai bater e vai para uma próxima, porque o Senhor ele sempre vai ter um próximo passo. E no versículo 9 ele vai falar, da face de diamante. É exatamente isso. É a marca de uma rejeição. E hoje eu fui muito marcada na hora do batismo, na palavra que o bispo Betão deu. Amanhã mesmo eu vou subir a ministração do batismo, vocês vão poder conferir. Ele falou, uma das marcas que ele colocou, que o batismo é a reversão e a vitória do nosso ser espiritual, porque ele começou a falar sobre a rejeição, Aquilo que nós fomos rejeitados, até mesmo no ventre, até mesmo antes de sermos concebidos, seja por pai, por mãe, seja pelo ambiente exterior, pelas pessoas da família, enfim, tudo aquilo que poderia e chega até nós como uma rejeição. Porque todos nós, se hoje pararmos para analisar a nossa história, analisar tudo aquilo que já percorremos, vamos encontrar a rejeição ali também com uma marca muito forte. Porque o inimigo foi aquele que foi expulso. E ele deseja colocar dentro de nós exatamente esse sentimento de não ser parte. E isso é uma grande mentira. Porque ele sim não faz mais parte dessa dinâmica do favor do Senhor. E nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Por isso, o mais que vencedores em Cristo Jesus. É sempre na figura do Filho. E esse morrer para essa vida natural é morrer exatamente para essa marca de uma rejeição, de uma possível rejeição. Porque a sua marca desse seu caminhar, de ir entregar a sua mensagem, você nunca vai ser marcado com a marca nunca vai ser marcado com a rejeição.
O inimigo, ele não vai te pegar nessa curva. Ele não vai conseguir encontrar brecha no seu coração para falar que você é rejeitado. E por quê? Porque você entendeu que você é nascido em Cristo Jesus. Você é nova criatura. E aquilo que poderia te escravizar, aquilo que poderia te assolar, te inibir e te colocar de canto, na verdade já é marca de uma vitória sua. Porque Jesus, ele foi para a cruz para anunciar que já não existe mais uma solidão. Posso estar sozinha, mas eu nunca estou sozinha. Posso estar exposta, nua, mas eu nunca estou exposta e nua. Posso estar sendo confrontada, acusada e traída, mas eu nunca estou sendo acusada e traída. Por quê? Porque eu estou em Cristo Jesus. Quando a gente vê que o céu se rasgou e veio a figura dele, do corpo glorificado, é aquilo que ele transmite para as nossas vidas. Por isso que obras maiores sairão, porque nós carregamos essa habilitação. O Senhor passou por tudo isso para colocar uma marca sobre mim e sobre você, em novos convertidos, em novas pessoas de vencedores. Eu e você somos mais que vencedores. Não por um título, não por uma camiseta, não por um jargão, e sim por uma identidade, porque essa é a sua autoridade. Se você entende que o Senhor Jesus, ele venceu todas as coisas, todas as maiores marcas desse mundo, que leva as pessoas a tomarem decisões tão drásticas, né? Nós já vencemos. Então, essa é a primeira marca do seu governo. Você governa quando você entende o que você carrega e o que foi habilitado na tua vida. Porque se autoridade vem de autorizar, os céus já autorizou. Porque ele fala exatamente isso, de irmos e fazer obras maiores. Ele fala do envio que foi dado aos 70. Ele fala do envio que foi dado aos 120 que estava no cenáculo. É sempre o Senhor nos enviando para algo maior, porque Ele já transmitiu, Ele já habilitou. E Ele colocou na mão da igreja a chave que desliga e a mesma chave que desliga e que liga. Porque esse governo é que a igreja tem, de ir até os ambientes, de entender que aquele ambiente não está interferindo na imagem da igreja, na porção da igreja, e sim, na verdade, está extraindo. Porque, deixa eu abrir aqui para vocês, todas as vezes que eu me vejo em um desafio, né, quando eu vou para um cenário em missão, quando eu entendo que eu estou em confronto com algo, o inimigo, ele é totalmente frustrado, porque essas coisas estimulam dentro de mim a resposta. E eu desejo mesmo que você do outro lado, você possa receber essa palavra, e quando você estiver diante desses desafios, você entender que eles estão extraindo de você, não o pior, não para te condicionar. Quando você enxergar o exílio, você vai enxergar o momento ideal de você manifestar a tua liberdade, de você manifestar a sua autoridade, de você dizer não ao que necessita ser dito não, e dizer sim ao que necessita ser dito sim. De você desligar e de você ligar as verdades espirituais. E todas essas pessoas que eu falei aqui, Jeremias, Ezequiel, Daniel, diante do exílio, eles sabiam a autoridade que eles tinham. Eles sabiam que o cenário não contava a sua história, e sim uma verdade celestial. E por isso nós somos mais que vencedores. E todos os lugares que você se dispor a ir, e todos os lugares que o Senhor te chamar, por mais que pareça uma prisão, por mais que pareça totalmente improvável e desconecto com aquilo que você acredita, permaneça. Tenha resistência. E a palavra resistência para mim sempre me lembra quando eu treinava Muay Thai e a gente tinha que fazer exercício de manter o nosso corpo, seja em uma barra, seja estático. Aquilo que necessitava uma permanência, né? Os músculos começavam a ficar cansados e sobrecarregados. E você fala, não, eu não vou aguentar. Mas você começava a condicionar a sua mente. E você fala, não, é só mais um instante. É só mais um instante. Não, eu vou responder dessa forma. Não, eu vou enxergar isso, eu vou enxergar esse resultado. E isso faz com que você permaneça até o final. A marca da nossa resistência é entender que não é esse cenário que está ditando o que o Senhor está realizando, e sim uma palavra que eu carrego. Então, em nome de Jesus, que você seja desperto a essa palavra que você carrega, a esse cenário que você vai interferir com muita coragem, com muita autoridade, em nome de Jesus. E falando de autoridade, autorização, a gente vai ver no versículo 10, que diz exatamente assim: ainda me disse mais, filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. É muito louco, porque aqui me faz pensar em muitos aspectos dessa autorização. Me faz lembrar que somos cartas vivas,
que carregamos, somos mensageiros de algo, que eu e você temos sim algo a ser manifesto. Me faz pensar na questão de a mensagem ser maior que o próprio mensageiro, mas também me faz pensar sobre, ele fala que a gente tem que meter no coração. Então eu vou inculcar, vai ser minha verdade, está enraizado dentro de mim. Mas fala que também, além de eu meter no meu coração, eu preciso ouvir. E isso é muito verdade. Sempre quando falam que antes a pessoa ministrar para alguém, ela é ministrada. É exatamente isso. Isso é muito orgânico, porque o mensageiro precisa ouvir as palavras que também que ele vai manifestar e que ele vai falar. Ele precisa se ouvir. Ele precisa ouvir dessas palavras que o Senhor está anunciando. Porque senão, no final da sua carreira, quando ele for analisar, ele vai ver que ele ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a tua própria alma. Porque anunciou, mas nunca viveu. Porque se a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, ele precisa ter os seus ouvidos também inclinados a essa palavra. E o meu desejo é que você viva intensamente. Não porque pelo que você faz, não porque as pessoas validam o que você faz, mas sim por aquilo que é a sua intimidade com o Senhor. Porque aquilo que você coloca dentro de si, você também reflete sobre isso. Você também fica ruminando, você fica se alimentando disso. E é aí que vem todas as transformações e ativações da nossa vida. Porque a marca daquele que tem uma autoridade delegada para falar em nome de Deus. E nós carregamos essa marca. Nós somos delegados, o Senhor nos enviou para transmitir essa marca para muitos outros. Muitos outros vão ter no seu coração essa mensagem de vida. Muitos outros vão poder ouvir dessas próprias palavras. E é muito louco, eu acho que eu contei no sábado anterior, da minha madrasta se batizou hoje, e na semana passada ela compartilhou comigo que teve uma experiência com o Senhor de poder orar por outra pessoa. E é exatamente isso. Ela já tinha em seu coração algo, mas ela nunca viu aquilo de forma manifesta, ela nunca tinha inclinado seu ouvido para ouvir o que Deus já tinha colocado dentro dela. E muitas vezes a gente precisa parar conosco mesmo, olhar diante do espelho, ver o Senhor em nós, validar o Senhor em nós, viver essa autoimagem, porque vem do céu, viver essa semelhança. E esse é o meu desejo para você. Que você possa viver essa autorização de falar em nome de Deus, de ouvir tudo que Deus está movendo dentro de você. E entender que essa mensagem que você carrega porque você é embaixador de Cristo. E em 2 Coríntios, do 5 ao 20, vai dizer assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Deus exorta por intermédio dos mensageiros. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilies com Deus. É muito louco essa passagem e falar exatamente sobre reconciliação, porque momento de exílio naturalmente é um momento em que você vai pensar somente em você. Né? Preciso me proteger, preciso sobreviver, preciso me cuidar, preciso isso, preciso aquilo. Totalmente desconecto com aquilo que realmente é a sua realidade espiritual. E a palavra aqui, em 2 Coríntios, vai falar sobre essa reconciliação, porque nós interferimos com a palavra que o Senhor coloca em nós, com a mensagem que Ele coloca em nós. E todas as vezes que existe uma interferência, é porque o Senhor deseja restaurar, reconciliar o seu povo. Em Efésios a gente vai ter também essa marca, no 2,14, falando também da reconciliação, do muro que nos separava, que estava entre judeus e gentios, que era exatamente a figura disso, de uma reconciliação com o próprio Deus, que também é a figura da cruz, de uma conexão vertical e uma conexão horizontal, porque Jesus, ele se assentou à mesa exatamente para isso, para ceiar com todos, para trazer a marca do seu corpo, a marca do teu sangue, como essa liga que nos conecta. E Ezequiel, na verdade, todos os profetas de Deus, eu vejo muito com essa marca, né? De levarem uma mensagem para trazer ajuste, para endireitar as veredas do povo, mas também para reconciliar o povo. Seja entre povos, mas com um foco muito claro de reconciliação com o próprio Deus.
Então você precisa entender que naquilo que você está embaixando, você não está embaixando por uma bandeira, embaixando por aquilo que são os seus valores morais, mas você está embaixando por uma unidade. E é essa unidade que ela é manifesta através dessa mensagem que vai trazer a reconciliação, que é a marca de uma unção, que é a marca de um óleo, que ajusta todos os membros, que ajusta toda a parte desse corpo, que ajusta todas as relações. Porque o óleo derramado em uma máquina é aquele que traz a lubrificação. Tudo aquilo que havia atrito começa a receber a marca de um óleo poderoso. E a marca do nosso governo é exatamente isso. Trazer para esse reino, trazer para o cenário que nós estamos, não é inimizade, porque não já existe mais essa marca, e sim uma reconciliação. E eu profetizo mesmo na sua vida essa palavra de esperança. Em todos os cenários que você está inserido, você não é aquele que vai causar no rolê, você não é aquele que vai gerar os conflitos, os confrontos, e sim vai gerar as reconciliações. Você sempre vai ter uma palavra para interferir. Deus, Ele quer trazer o juízo, porque Ele quer trazer um equilíbrio sobre todas as coisas. Ele quer trazer a manifestação sobre todas as coisas. Ele quer encaixar todas as coisas. E Ele quer dizer, esse é meu filho amado. E agora os céus estão abertos para você. Você foi inserido nesse reino, e nesse reino você tem voz. Que você seja mesmo esses pés que vão e carreguem essa mensagem. E que a sua mensagem sempre tenha uma marca de uma grande e poderosa reconciliação, em nome de Jesus. E para a gente encerrar, eu quero ministrar a marca de uma preservação. Porque o verdadeiro soberano é aquele que governa para servir. A gente vê Jesus como Rei dos Reis, né? Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, servindo a todos. Então a gente toma para si o quê? Que a maior marca de soberania é servir a todos. É ser escravo dessa mensagem, sabe? É de carregar isso como a nossa verdade absoluta. É a única coisa que eu tenho. E eu desejo que a sua trajetória tenha essa marca de renúncias. Porque muitas vezes a gente quer pegar a palavra e trazer o que essa palavra vai acrescentar na minha vida. Quando na verdade nós precisamos ouvir a palavra, né? Ter consciência da nossa condição, consciência de quem o Senhor é e renunciar e falar o que essa palavra vai me ajudar a renunciar hoje. Quanto mais leve você está, quanto menos coisas você possui, mais você pode servir, né? Mais capaz você vai estar de olhar o seu irmão como maior. Porque a gente só consegue servir o outro quando a gente enxerga essa posição de ele é superior. E Paulo, ele fala exatamente isso. Que ele tomava para si essa referência de reconhecer que o seu irmão, independente da posição, seja ela socialmente maior ou menor, eu vou reconhecer que ele é maior do que eu, porque eu quero servi-lo. E o Senhor Jesus, ele trouxe essa marca. Lá em comunhão com os apóstolos, ele lava os pés de todos, né? Se rendendo, se colocando como servo e estabelecendo o seu governo. Porque em um mundo onde todo mundo quer para si, quer ser reconhecido, quer as maiores posições, o essencial e o extraordinário é ser servo. E essa é a mensagem da cruz. E essa é a mensagem que nós carregamos e cremos. E essa é a mensagem que esse altar sempre vai emanar e sempre vai enviar e transmitir para a sua casa. Seja servo, sirva os seus irmãos, ajude os seus irmãos e governe sobre todas as coisas. Porque qual foi o desejo de Lúcifer? Reter tudo para a sua própria glória. E qual que é o desejo da igreja de Cristo, dos filhos de Deus? Servir a todos, renunciar tudo, deixar pai e mãe e adorar aquele que é único e digno. E Jesus, ele vai trazendo isso muito forte. E no versículo 12... ele vai falar, a passagem vai dizer, levantou-me o Espírito e ouvir por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia, bendita seja a glória do Senhor. Existe um reconhecimento, nós sempre vamos reconhecer, porque a marca daquele que sabe de onde vem sua autoridade para governar, sabe que vai poder governar em toda e qualquer situação. Porque se a gente reconhece que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, se validamos isso, porque o Pai Nosso, ele começa exatamente isso, glorificando, santificando o nome de Deus. Porque a partir do momento que eu classifico, que eu sou parte desse ser que é Deus, e que Ele faz parte de mim, porque Ele está dentro de mim,
eu começo a governar todas as situações. Por isso que a palavra vai dizer que maior é o que está dentro de mim do que o que está no mundo. Porque os meus olhos naturais não me guiam, e sim a minha convicção, e sim a minha intimidade, e sim a minha relação com o próprio Deus. E aquele que governa em conexão com a fonte do poder, que é a fonte do nosso envio, sempre tem a mão do Senhor sobre si. O versículo 14 vai dizer exatamente assim: então o Espírito me levantou e me levou. O Espírito que te levanta é o Espírito que te leva. Porque aquele que você reconhece, aquele que você toma para si uma identidade, é aquele que coloca na sua vida a marca de um envio. Por isso, tenha consciência, você não está sendo enviado sozinho. Pode ser que a sua igreja local, pode ser que os seus pais, pode ser que aquelas pessoas que disseram que iriam te manter no campo missionário, na sua missão, te dando todo o suporte, te abandone, mas aquele que te levantou, aquele que te enviou, nunca vai te deixar sozinho. Ele sempre vai te suprir em todas as coisas. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. A mão do Senhor sempre vai estar inclinada para a sua vida. A mão do Senhor sempre vai estar presente em cada um dos teus envios. E a mão do Senhor agora é ela que te levanta e coloca essa presença sobre você. Porque a mão estendida é a figura de uma transmissão do Espírito. A exemplo da imposição de mãos. Né? Então a gente tem essa ação profética nas igrejas. Todas as vezes que nós vamos orar por alguém, enviar alguém, interferir em algo, existe uma imposição de mãos. Que é marca do quê? Exatamente disso. Da transmissão que o Senhor faz sobre as nossas vidas. É essa mão que recai agora sobre você. É essa mão agora que te capacita para ir a um povo que não vai querer te ouvir. Para ir a um povo que está com o coração duro. Mas ir a um povo e ir a um cenário onde você vai governar em todas as coisas. E eu quero orar mesmo pela tua vida. Selando essas marcas. As marcas de uma vitória, a marca de uma autorização, a marca de entender que você é um embaixador e a marca de uma preservação. A pastora Helenice acabou de perguntar, né? Que quando nós vamos para o Itatinga e saímos à rua, quem é que nos protege? Existe algum órgão que nos protege? Eu falei para ela, o Espírito. Porque é a nossa verdade. Os governos desse mundo, os sistemas desse mundo não querem acabar com os sistemas. Porque fechar essas portas, acabar com essas situações, é um tiro no próprio pé. Né? Eles não querem ir contra essas coisas. Mas nós, como igreja do Senhor, entendemos aquele que nos enviou. Entendemos que Ele está nos enviando exatamente para acabar com todos esses cenários. Como? Interferindo, profetizando, resgatando, cuidando, amando, profetizando e indo e falando. Essa é a marca da igreja, incansável. Sempre vamos ter uma palavra, sempre vamos ter um ânimo novo e sempre vamos ter o cuidado do Senhor, porque Ele nos preserva em todas as coisas. E o meu desejo é que você tenha essa convicção de que, pode faltar tudo e todos, nunca vai faltar o Senhor. E essa é uma verdade. Você sempre vai ouvir isso nesse altar, de todos que ministram essa palavra, porque todos passam por desafio como você, mas todos têm uma convicção de que aquele que nos chamou, que tem nos capacitado, que tem nos habilitado, que nos enviou, é o que nos preserva. E eu quero orar pela tua vida. Mesmo para que você tenha consciência que você está habilitado a ir. Você não precisa de uma validação de instituições, de família, não. Você só precisa ter convicção da sua missão e consciência que é você que governa. É você que interfere, é você que vai dizer como as coisas vão acontecer. Em nome de Jesus. Pai, eu oro sobre essa palavra, sobre cada um que recebeu, Senhor, essa ministração, que teve agora o seu espírito ativado, que está agora sendo inspirado por essa palavra, porque o inspirar vem do teu espírito, e nós queremos agora também aspirar de ti o teu amor, aspirar de ti essa capacidade, Senhor, de superar toda e qualquer situação, essa capacidade de governar sobre todos os governos terrenos. Nós somos mesmo representantes desse reino inabalável,
Em nome de Jesus, que os meus irmãos agora eles possam ir, Senhor. Não só receber para si, mas ir por muitos. Nós recebemos esse envio, Senhor. Recebemos e aceitamos essa missão. Somos mesmo comissionados, Senhor Jesus, para pregar essas boas novas, para dizer ao exílio, para dizer à escravidão, para dizer a todos os regimes dessa terra que não tem vez, porque somos peregrinos e representamos os céus. Traz essa verdade a cada um dos meus irmãos, Senhor. É o que eu te peço. Traga essa visitação do Teu Espírito, falando aquilo, Pai, que nunca ouvimos. Penetre em nosso coração palavras novas, sentimentos novos, pensamentos novos. Que venha essa interferência em nome de Jesus. Nós declaramos que Te amamos. E queremos ser possuídos por esse Espírito. Queremos carregar em autoridade e em poder nessa terra. E tudo aquilo que veio para escravizar, para oprimir, para intimidar, que sejam caladas agora essas vozes em nome de Jesus. Nós Te amamos, Senhor, e sabemos que o Senhor nos ama. E isso nos basta. Nos ajude a caminhar, Senhor, até que nada mais importe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para a gente vai aparecer aí na sua tela os dados bancários para que você possa consagrar a tua oferta, para que você possa colocar uma semente nesse altar, para que você possa ser parte de todas essas missões que nós estamos realizando, que você tenha mesmo uma marca de preservação, porque aquele que entrega tudo sempre vai ter tudo. Aquele que se expõe diante do altar sempre vai ser justificado e coberto nesse altar, em nome de Jesus. Você vai poder fazer isso através do seu aplicativo bancário, lendo o nosso QR Code, pelo CNPJ. Você pode fazer isso se você está em outro país, através do PayPal. Qualquer lugar do mundo você consegue consagrar a sua oferta. E você pode fazer isso com qualquer pessoa que está ao seu lado, porque a oferta ela é algo orgânico. Viva o mover do corpo de Cristo, de colocar em um lugar improvável, de receber de um lugar improvável, porque o Senhor, Ele tem essa dinâmica para a sua vida, em nome de Jesus. Amanhã, domingo, a gente tem aqui 3 cultos poderosos, às 9 horas da manhã, às 11 horas e às 18 horas. Sempre vai ter palavra nesse lugar, até mesmo quando não estiver sendo transmitida ao vivo, você pode se achegar, você pode mandar uma mensagem, sempre vai ter um pastor, sempre vai ter alguém aqui disponível, disposto e abençoador para poder mesmo lançar palavras sobre a sua vida, para poder caminhar contigo e cuidar de você. Então venha, Rua 9 de Julho, 533, estamos em Vinhedo, no centro de Vinhedo, no centro do mundo. Estou entrando aqui para poder falar o nosso foco da próxima semana, que vai ser o domingo. Domingo da autoridade no altar. Então venha para ter essa experiência mesmo no altar, de ter a tua voz ativada, da tua autoridade sendo manifesta em todas as coisas, em todos os cenários, em nome de Jesus. Nós nos vemos amanhã e sempre conectada nas nossas redes sociais, manda lá uma mensagem que a gente conversa. Um beijo e Deus te abençoe.